No tempo da minha avó, em Sines, as pessoas viviam da terra e do mar. No verão, havia muitos turistas e a praia ficava cheia de gente. Também havia fábricas. Umas faziam conservas de peixe e outras eram da cortiça. Nos campos havia montes, com casas e gente, com rebanhos e searas. Olha lá ver, Brejo Verde e Fontainhas, Monte Velho e Creveira, o Val Ruivo e o Arneiro, Casa Nova e Val Silveira, Sobroso e o Sobrozinho, Serra de Baixo e o Barciale, os Godins e o Vidigal e o Val Travesso e o Val Travessilho, Encenso, Bica e Montinho, Retortas, Varjas e Varginhas, a Alagoa e as Casinhas, Pego Longo e Valpecinho, Vilhava, Freixo e Freixinho, Brejo Verde e Fontainhas. Boa Vista e a Estradinha, Barranco da Quinta e Montagudo, a Provença e Monte Mudo, Estubeira e Estubeirinha, Gamela e Gamelinha, Terça Parte e a Parreira, Chaminé e a Sanceira, Labarito e a Barranca, Banaíço e Casa Branca, Monte Velho e a Carveira, Beiranito e o Beirão, Valmadeira, Valmadeirinha, Pego de Cílio e Carochinha, a Casa Alta e o Purgão, a Fetal e o Palrão, Tocnique e Pessegueiro, a Roxinha e o Loureiro, Val de Esquerdo e Espadanale, Cotevia e Chamissale, Val Ruivo e o Arneiro, a Refroias e Valvrinho, a Abeixeira e a Abeixeirinha, as Pias, Mata e Matinha, Samoqueira e o Burrinho, Pardigueiro e Pardigueirinho, Margavel e a Moreira, Bem Parece e Texegueira, o Rombo, Gaia e Navale, Val da Roca e Madrunhale, Casa Nova e Val Silveira. Tens o cheiro a manjericos, também a cravo encarnado, rosmaninho e alecrim, nesse teu arco afitado. Há fogueiras para saltar, tudo isto é tradição. Há gargantas a cantar, há foguetes a estourar, na noite de São João. Adeus a garganta. Era uma vida calma e pacata. E depois, quando chegava os meses de verão, explodia. Pronto, era cinemas, era bailes, era a praia. A praia era muito frequentada, especialmente por alentejanos. E pronto, criava-se aqui uma pequena metrópole, não é? E então vieram as máquinas para fazer novas fábricas e foram para o campo dessas gentes. E essas gentes, para onde foram? O gabinete, para mim, errou numa coisa. Se o gabinete tem pago, fez muitas expropriações, se tem pago um pouco melhor nas expropriações, isto tinha sido um mar de rosas, mas pagou mal a muitas pessoas, a muitas ou a maioria, não é? A minha avó conta-me que não durou muito que viesse também a Revolução. Foi num dia de primavera como este, a 25 de Abril. Morreu a ditadura e nasceu a liberdade. E em Sines, o que é que trouxe esse novo tempo?
A impressão que eu tenho é de uma grande alegria. É de uma alegria enorme, de uma participação enorme e de uma entrega enorme. As pessoas queriam participar, queriam fazer coisas. Foi uma expectativa grande, as pessoas estavam agarradas aí aos rádios e coisas a saber porque aquilo soou, mas a gente tinha pouca informação, não é? E então foi uma expectativa grande para todos, não é? Até para mim, que nunca fui político, quando me vieram convidar, eu aceitei, mas o intuito não era ser cá presidente da comissão, era ajudar, porque tinha saído da Câmara havia poucos meses e sempre naquela parte da Câmara eu podia dar alguma ajuda útil, não é? E em junho de 1974 estávamos no Campo da Bola a eleger a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Sines, já por voto secreto, não é? Não sei se foi de braço no ar, como é que foi que eu não fui lá, no Campo da Bola, e eu fui o mais votado. Fui o mais votado, acho que o António Jorge foi o segundo, e portanto apuraram os 7 mais votados e fizeram a comissão. E só viemos a tomar a posse em, salvo erro, 24 de agosto. Portanto, é preciso dar esse salto. É preciso trazer para o seio da população a discussão do seu presente e do seu futuro e a participação no presente e no futuro. E esse foi o salto para a Assembleia Popular. Este conjunto de cidadãos, estes 20 e tal cidadãos na altura, que convidámos o Vopecinos para uma reunião no cinema, e que se constituiu depois dessa reunião em comissão, em grupo organizador, em comissão coordenadora da Assembleia Popular, no dia 27 de janeiro de 1975, é feito. Não cabia mais ninguém dentro do cinema, não é? Que foi uma coisa extraordinária. Se não estava lá os chineses em peso, não faltaram muitos, porque o cinema que levava 400 e tal lugares sentados, tinha as coxias todas cheias, tinha o balcão todo cheio, tinha a zona de fora, as zonas ao lado do salão do cinema, onde estava o bar no primeiro andar e o bar no resto de chão. Essas zonas estavam cheias, havia gente cá fora, portanto foi uma coisa espetacular. A intenção com que era é levar à população o maior conhecimento possível da sua realidade económica, política e social e fazer com que a população participe na construção da democracia e na construção da nova sociedade que toda a gente naquela altura queria construir. Nós íamos construir uma sociedade socialista. E esse era para onde estávamos a trabalhar nessa altura. Portanto, era preciso organizar as pessoas nessa perspectiva da construção de uma sociedade diferente e um processo revolucionário que estava a correr. Portanto, a Câmara tinha o seu lugar, a freguesia teria o seu lugar, a esta iniciativa, deste dia da batalha, que simultaneamente, para nós, foi aproveitar este dia da batalha em que as empresas estavam a dar um dia de trabalho ao país, para que nesse dia a população se organizasse nos seus bairros, nas suas ruas, e elegesse as suas próprias comissões. E esse foi o princípio das comissões de moradores. Nestes 6 meses criou-se o Parlamento Popular em Sines, daquela Assembleia Popular no Cine Teatro Vasta Gama. Resultou um grupo coordenador, uma comissão coordenadora. Dessa comissão coordenadora resultou uma iniciativa, a constituição de várias zonas dentro da vila. Dessas zonas, cidadãos de cada uma das zonas convidam os outros cidadãos a reunirem-se para discutir o que se passa em cada um dos bairros. Quem é que tem dificuldades, quem é que não tem dificuldades, quem é que trabalha, quem é que tem casa, quem é que não tem casa, que dificuldades é que existem. A rua tem buracos, a rua tem água, a rua tem esgoto, a rua tem chafarias. Portanto, todo o seu habitat, em conjunto, discutir isso. E discutir simultaneamente a situação política nacional. Há um sentimento que se apodera de nós de uma grande dádiva, de uma grande participação e de que parecia-nos que tudo estava por fazer. E de facto assim era. Isto era... não havia... O fornecimento de água era muito deficiente, especialmente nas zonas rurais, havia aqui na vila e pouco mais. Sentia-se que havia muita coisa, o complexo estava em força, os trabalhadores estavam aí, as escolas não davam, os infantários não existiam, de modo que havia tanta coisa para fazer. E depois era esta grande entrega, era a mobilização das pessoas para fazer coisas.
porque já antes era ver as pessoas a varrer as ruas e a pintar muros, que era uma coisa espantosa. Quer dizer, parecia que tínhamos... Qual é a sensação que me dá? É que eu quero participar, as pessoas queriam participar, queriam construir. A Junta e a Câmara apoiava, era preciso fazer caminhos, era preciso mobilizar, era preciso fazer salões de convívio, era preciso dinamizar o local, era preciso a água, era preciso os transportes, era preciso a luz, era preciso tanta coisa que tinha um papel, de facto, absolutamente importante, importantíssimo. O problema, para mim, tudo não tínhamos nada, não tínhamos um telefone, não tínhamos correio, não tínhamos caminho para o outro lado, não tínhamos água, não tínhamos luz. Portanto, foi para a gente, juntamente com a Câmara e a Junta, a ver se arranjámos isso que hoje temos. A melhor coisa que a Comissão fez foi arranjar os caminhos para a gente conseguir passar de um lado e outro. Senão isto não se passava aí para lado nenhum. Eu cheguei a buscar para ali o Petit, não sei se sabe onde é o Petit, onde há aquela padaria, como motorizada nesse tempo, e não dava a passar dia em barreiro nenhum. Vinha ali uma serra abaixo, havia ali uma veredazinha, mas o mato era tão grande, trazia um saco de um lado, outro do outro. Chegava já a andar andado, parava a bicicleta, não caía para lado nenhum, ficava o saco armado do mato, tinha que ir um bocado, fazendo o mato, ir para o lado para conseguir passar. Um dos sacos de pão, era uma vida terrível, pronto, não tínhamos acesso nenhum a lado nenhum. Então combinámos, fazíamos um conjunto na comissão e depois eu ia avisar uns, outros iam avisar outros, pedir os tratores, aqui eu os tinha, e depois a malta vinha. As pessoas que trabalhavam com os tratores, vinha com eles, depois fazíamos ali uma jantarada e arranjámos um bocado, depois no outro dia arranjámos outro e era assim da maneira de a gente ir conseguindo andar daqui para fora. Até a construção do casão era como não tínhamos nada e queríamos ter um casão também, não é? Mas não tínhamos terra. Portanto, não havia quem cedesse um bocado de terra para fazer. Até que uma altura, depois do castigo, deu aqui este pecado e a gente avançou. O projeto já havia da Câmara, que ainda todos iguais. A gente avançou. Não havia nada, por exemplo. Era só estes montezinhos e não havia nada. E juntou-se então o pessoal da Pouca Farinha e juntou-se o pessoal além da Fonte Moro. Agruparam-se todos juntos para fizeram uma comissão de moradores. E essa comissão de moradores, a Junta de Freguesia era a Junta de Freguesia de Sines, era o Sr. Plácido, que era o presidente da Junta de Freguesia de Sines, lembra-me bem, e no Porto Covo não havia Junta de Freguesia, e começaram então com ideias em construírem, fazerem estradas, a porem aqui luz, e essas coisas todas. E quando vê essas reuniões para todas essas coisas, veio também para a água depois veio já mais tarde, não é? Veio logo a luz e a água veio mais tarde, veio logo falaram sempre para a água e onde também começaram a dizer que alguém, ou na Fonte Moro, ou aqui nos Foros, alguém cedia um bocadinho de terrenos, desde miúdos de 9, 10 anos, carregavam os baldinhos de massa e os velhotes, foi todo mundo, senhoras e cavalheiros, foi todo mundo. Juntava-se ali montes de gente. No fim do dia de trabalho, tínhamos sempre qualquer coisa, uns traziam uma coisa, outros traziam bolos, outros traziam isto. Fazíamos então uma grande petiscada para mais um dia de avanço. Normalmente era todos os fins de semana, havia sempre estes problemas aqui, e depois começou também, para alguns, começou também a ser os dias de semana, para quando vimos isto em condições, estávamos com pressa, era disto, avançar. Vieram muitas pessoas para Sines e foram essas pessoas que fizeram essas fábricas e foram trabalhar nelas, e foi preciso fazer bairros novos. Vim para aqui no dia 16 de setembro. E então
porque temos lá as batatas e temos que apanhar as batatas primeiro. Foram 80 arrobas e a gente com 40 e o Lobo Fubal ficou com as outras 40. Aqui já vim, fui falar com a Maria de Lourdes, que já podia vir, ela deu uma chave. Agora já pode ir, olha, o número é tal e agora tem que ir, dê-me logo os papéis, tem que ir pedir água e tem que ir pedir a luz. E o meu marido foi pedir a água e foi pedir a luz. E quando vim para pintar, não tinha água, mas houve uma vizinha que me deu água para ir pintar. Quando eu vim, foi dia 16 de setembro, já tinha luz, tinha água e tinha luz. Eu até trouxe os meus 2 gaiatos, os mais novos, o António e o Sérgio, uns gaiatinhos. Gaiatinhos mesmo. Um ainda andava à escola e o outro nem isso. Vieram ver a casa, gostaram tanto da casa, a casa é tão grande, mãe, a casa é tão bonita. E ela estava porca. A gente morava na rua Nossa Senhora das Salvas, de onde aquele terreno era nosso. A gente tinha lá a barraca, um fez uma barraca, outro fazia outra barraca, né? Depois, na altura, a Câmara foi avisar a gente tinha que sair de lá. Aquilo é para fazia obra lá, os donos do terreno queriam o terreno para fazer obra. E a gente, mas a gente não tinha para onde ir. E a Câmara disse que não tinha casa para dar a gente. Depois trouxeram a gente aqui nesse bocadinho, e fizemos o número 1, número 2, número 3, número 4, não sabíamos, para a gente morar na Serra das Salvas. Depois punhamos o número, diziam que punha água aqui a gente e luz como tínhamos lá, a gente fazia 4 paredes. A palavra que havia era fazer uma casinha de 4 paredes, né? Punham britas, punham areia, fizeram tudo a gente. Depois a gente fomos ajudar uns aos outros, no princípio a gente ajudava, agora não, agora tem que se pagar tudo. Naquela altura a gente, uns dava hoje, outros dava amanhã. Os pedreiros a gente pagava, agora para encher uma placa, a gente ajudava uns aos outros, né? Fui enchendo, mas aqui era, pronto, não havia casa nenhuma aqui era um terreno, pronto, era aqueles ferros das obras que havia aqui um estaleiro. A gente quando fazíamos fazer os caboclos era só ferros, aqueles ferros no chão, era um deserto, aqui não tinha nada. Pronto, e continuamos, e pronto, agora hoje já parece uma cidade. Podemos chamá-lo uma ilha praticamente, mas pronto, aqui este cantinho dos cabo-verdianos, isto é uma maravilha. Agora talvez já não se nota tanto porque as pessoas uns estão reformados, outros as coisas vão acontecendo de outras formas, já há outras gerações, mas eu, por exemplo, quando vim para cá, quando vim para cá já estava em andamento, o Joaquim também, sentíamos que aquela comunidade mesmo, sentíamos como se estivéssemos em Cabo Verde, ou praticamente falámos lá, na ilha de São Nicolau. Portanto, hoje é um bairro organizado, segundo aquilo que eu sei, depois de ter vindo para cá, que eu cheguei, as casas eram todas ainda baixinhas, tudo era só a primeira placa, era tudo para o desenrasca, não é? Tínhamos que desenrascar, tinham que ter as suas casinhas, tinham que ter os seus filhos. Isto era tudo, as ruas eram terra, isto, quando chovia era aqui o tal lamaçal, mas a gente sempre lutamos com esperanças que isto ia modificar. E com muito trabalho de todos, cada um à sua maneira, não é? É aquilo que se vê hoje. Eu, quando vim, comecei a casa em junho de 93 e a gente morávamos aqui, queríamos organizar qualquer coisa, fazer uma festazinha, não tínhamos nada. E depois surgiu entre a malta, mas pronto, se a gente temos que combinar para ter mais qualquer coisa. Então, lançou-se com a tal Comissão de Moradores. Com o Sr. Zé Vilhena, com a Junta de Freguesia, que era na altura o Correia, e pronto, eles vinham, davam-nos a gente umas luzes, como é que a gente fazia, como é que deixávamos de fazer. Então aí foi-se andando, juntámos um grupo de malta e formámos a comissão. Quando havia trabalho, uma placa para encher, como o Manuel disse, juntávamos todos, íamos encher a placa, era assim. E a gente, pronto, juntávamos todos os amigos e alguns mesmo que aparecesse, ajudava. Para dar a comer aos homens depois de um trabalho daquele,
era cachupa, que é o número 1 da gente, e depois era uma feijoada, era, pronto, bebida, tínhamos à inscrição, não havia problema, porque pronto, a pessoa, em vez de pagar a mão de obra, dava era comer às pessoas e ficava muito mais barato. Mas para mim a maior conquista foi conseguirmos que as pessoas que não conheciam o bairro passassem a conhecer e respeitar o bairro, né? Porque houve uma fase em que não havia já o respeito pelo bairro, e então a partir daí conseguimos que as pessoas respeitassem o bairro. Então, isto é assim, a situação de casas não era fácil se encontrar em Sines, e havia esta possibilidade de conseguirmos um terreno para autoconstrução através do Gabinete da Área de Sines e em conjunto com a Câmara Municipal, que nos cedia um terreno para autoconstrução em direito de superfície. Portanto, estava no início da vida, tinha casado recentemente, precisava de uma moradia e havia a solução ou ir para Santo André ou para vir para Sines. Eu, como era natural de Sines e criado, achei por natureza própria ser aqui o sítio para eu morar, para criar os meus filhos. Portanto, foi aqui que portanto, pedi um terreno e foi-me cedido e comecei portanto, a construir aqui a minha moradia em autoconstrução. Portanto, fui construindo aos poucos, conforme ganhava no trabalho, assim ia utilizando esse dinheiro na construção da casa. Depois de construir este bairro, chegou-se à conclusão que era necessário criar infraestruturas próprias para as pessoas poderem viver aqui condignamente. Houve situações em que não havia portanto, isto era tudo terra batida, ainda havia aqui já havia o planeamento feito das ruas, mas não havia nada, era tudo ainda em pedra quer dizer em brita. A brita e areia. Depois já temos as infraestruturas feitas, as infraestruturas mais dos esgotos e água sempre houve, a eletricidade é que não. Mas depois de termos conseguido essa lacuna, que era a eletricidade e esgotos, chegou-se à conclusão que era necessário criar condições para os moradores. E o bairro 1º de Maio era um bairro, portanto, que tinha sido construído de raiz pelo Gabinete da Área de Sines, e estava bem estruturado. E havia lá, nós tínhamos necessidade vimos que eles tinham uma antena parabólica e nós pensámos criar aqui também uma antena parabólica. Eu pensei assim, estamos ali condições para criar uma antena parabólica coletiva, julgo que aqui o bairro Quinta dos Passarinhos também terá essa possibilidade. Andei com um papel na mão a percorrer casa a casa, que ainda havia poucas famílias ainda a morar aqui na Quinta dos Passarinhos, já havia alguma construção, mas as pessoas ainda não tinham-se mudado para o bairro. Mas pronto, com aquelas poucas que existiam, fomos falando e todas elas aceitavam. Mas havia uma situação, é que todas elas me perguntavam: Sr. Salvador, até mas porquê é que não conseguimos aqui lutar para resolver aqui o problema das infraestruturas, dos arranjos aqui do bairro? Havia colegas meus que moravam aqui e que eram colegas de trabalho, e fomos falar com o Sr. Filipe, que era uma pessoa que já com mais idade que nós éramos todos na casa dos 23 anos, 24, e éramos ainda moços novos, e queríamos uma figura mais velha para poder liderar este processo. E assim falámos com o Sr. Filipe e criámos a Comissão de Moradores. Portanto, isto foi tudo, esta Comissão de Moradores, quando tomou posse, teve logo uma panóplia de atividades muito intensas. Portanto, resolveu-se o problema do campo de futebol, falámos com algumas empresas, eu mais o Sr. Filipe fomos falar com algumas empresas e conseguimos, portanto, criar o campo de futebol. Depois era necessário criar uma sede, porque nós estávamos sediados aqui de um barracão que junta à escola primária, aqui, à escola primária e à ATL, e foi necessário, portanto, criar também uma comissão, uma sede própria para a comissão. Sines tinha crescido, tinha mudado, mas as pessoas não esqueceram antigamente de que falavam os poetas.
tinham na memória os costumes da vila e do campo. Que tradições eram essas? Dos jogos tradicionais, do chinquilho, da malha, do arco, da corrida de sacos, tudo isto há um conjunto de, digamos, de cultura que ficou, que está nas comunidades e que era preciso manter e era preciso estimular e organizar. E foi assim que foi. Os Santos Populares, as pessoas aproveitavam, faziam promessas familiares, portanto, normalmente por rapazes que tinham família no ultramar, e depois pagavam a promessa nos Santos Populares. Portanto, os mastros tinham sempre os biscoitos, o pão, aquelas coisas, que era a maneira que a pessoa pagava a promessa do seu familiar que estava no ultramar e que chegava com saúde. Quando uma pessoa fazia, os vizinhos ajudavam. No próximo ano fazia outro, nunca faziam, não. Os vizinhos ocupavam-se a ajudar aquele que fazia naquele ano. No próximo ano fazia a outra vizinha, todos ajudavam a outra vizinha, porque era uma promessa e havia muito biscoito para fazer, aquilo era... Para as tradições que já vinham dos nossos antepassados, quando eu vinha ao mundo já havia essas tradições dos mastros e de rifas e bailes de modas, havia bailes de modas porque os artistas eram poucos e a malta entretinha-se, levava os serões inteiros cantando e dançando, outras vezes apareceram as grafenolas, aqueles discos de vinil, ou que é aquilo, aqueles discos grandes, com uma grande campânula. Havia uma agulha que se punha no diafragma da grafenola e pronto, e aquilo fazia música e a gente divertíamos com aquilo. E não me lembro aqui na Estebeira Nova havia a Catarina, que tinha uma, mas aquilo tocava 2 ou 3 discos, a agulha começava a não funcionar. E até lá ia ou eu ou outra qualquer à vila comprar agulhas para a grafenola, que era para fazer o bailarico à noite. Fomos pescar aquilo que do antigamente. Antigamente aqui em Sines havia, lembro-me, era moço, era miúdo e ia, por exemplo, ao castelo, havia um mastro, ia, portanto, aos Penedos, havia outro, no bairro Marítimo havia outro, mas depois aquilo começou a acabar e as coisas começaram a tentar desaparecer e nós demos um empurrão e saí bem à primeira e continuou. Era um grupo que trabalhava em termos de grupo e ajudávamos uns aos outros. Se soubesse fazer uma coisa que fazia, se não soubesse pedia ajuda e assim fazia essas coisas. Trabalhávamos em grupo, não havia funções específicas. Aquilo era resolvido em reunião. Portanto, dávamos uma ideia, cada um dava a sua ideia do que é que poderíamos fazer e depois cada um... Compunhamos-se, quando acabasse a reunião, tínhamos o boneco feito. E depois era a música, os petiscos, as pastaniscas, tudo isso era uma seleção de coisas adequadas à festa. Íamos à Câmara, portanto, às empresas pedir bidões para poder fazer os suportes dos mastros e depois íamos um grupo, aquele que estivesse disponível também, com a ajuda dos vizinhos, íamos apanhar, portanto, a verdura, o rosmono, essas coisas todas, depois espalhar por o chão, isso tudo. Era assim que era decorado. E depois eram as opiniões das pessoas, aquelas bandeiras ficam mais bonitas desta forma, os balões daqueles, e a gente aceitava isso tudo. Este mas era a gente montar o palco, pôr lá um bocador lá em cima, um balcão, barris de imperiais e tocar a dançar. Não tinha biscoitos, não. Uma caixinha aqui à porta e vá à obra. Era a bombar a noite toda. Sabedoria. Faz-me lembrar no tempo da juventude, que este jogo já é muito antigo, onde o meu irmão, o meu falecido irmão, tinha uma taberna, era empregado numa taberna, e tinha um jogo deste. Era miúdo, tinha pai, e tinha um jogo na Tenerife.
E eu mais ele, né? Aliás, ele é que me ensinava como é que, sem saber jogar, ele é que dizia como é que jogava e eu gostava muito do toque da pedra, andar com a pedra, né? Não sabia jogar, mas andava sempre com a pedra a ver se conseguia comer a pedra dele, mas ele nunca me deixava, mas sabia que ele era mais, sabia jogar e eu não sabia. Tenha sorte. Seja o mesmo que o jogo. Era o célebre Natenritos. O célebre Natenritos, que era muito jogado ali na comissão, muito jogado mesmo, entre mulheres e homens, e que havia sempre grandes gigantinas, grandes lutas, entre aspas. Esse jogo conseguiu-se arranjar ali muitas amizades e muitos afetos com esse jogo, onde participámos também com esse jogo em 2 ou 3 torneios entre intercomissões, e onde ganhámos primeiro uma medalha primeiro, uma de segundo e acho uma também de terceiro, salvo ver. O Natenritos consiste em 4 jogadores, um tabuleiro com 4 jogadores, um tabuleiro quadrado, com um copo, né? Um copo com um dado. O tabuleiro tem 4 cores, não é? E tem vários quadradinhos, cada jogador tem uma cor, né? E com um copo e com um dado vai jogando, né? Vai jogando até sair um 5 para pôr a pedra de saída, para começar a andar com o pós-jogo. Tá? E a partir daí é evitar que deixe os outros parceiros comer a pedra. Jogava-se muito. Agora praticamente só um café ou dois é que tem, praticamente um café ou dois é que tem isso. Então o resto não sei se será por causa do barulho, que isto a bater o copo faz barulho, isto deve incomodar um bocado. E irrita muito, que as pessoas irritam-se muito com isto. Tem um nome com ele. A pedra às vezes está a entrar, né? Está a entrar aqui, vem o outro come, falta uma pedra para entrar e o outro come. Peço aos arames, né? Está dentro. Isto, antigamente, quando se fazia campeonatos, inscrevia-se 32 homens, jogava-se, como estamos agora a jogar aqui, de 2 a 2, apuravam-se 16. Desses 16 fazia-se novo sorteio, jogava-se novamente 2 a 2, apurava-se 8. Dos 8, saíam 4, apurava-se 4. Depois, dos 4, apurava-se 2 que ganhavam para ir o primeiro e segundo lugar e os 2 que perdiam iam disputar o terceiro e quarto lugar. Era o jogo mais encanudado, era areia molhada, areia do reboco, mesmo dessa areia do reboco servia molhada e com umas malhas mais pequeninas e jogava-se, não se andava assim como a gente anda. Jogámos de parceiros, de 4, ficava um parceiro aqui, outro na outra ponta, éramos intervalados. E não andámos, jogava uns para lá e outros para cá, era tudo diferente, não andámos assim para trás para diante. Depois modificaram isto evoluiu, começámos a andar para trás para diante, que até faz bem, uma pessoa faz ginástica, faz conta que anda a fazer uma caminhada. Era mais encanudado, era uma espécie dessas telhas de monte, de canudo, era mais para as malhas não saírem, como aqui tem possibilidade de vez em quando sair. Depois começaram a pôr os jogos mais direitos, mais níveis, para começar a ser mais dificultoso a jogar. Era organizado o campeonato, era por taças ou assim. Depois, no fim, começámos a organizar o campeonato por petiscos, que as latas, a malta estava farta de latas, começaram a fazer um petisco. Quem ganhava o primeiro lugar ganhava-se por uma lebre com feijão branco. Quem ganhava o segundo ganhava um coelho frito. E depois de acabar o jogo, estávamos 30 homens inscritos, íamos todos comer, todos pagámos, tínhamos todos comer, todos beber nos copos, todos conviver uns com os outros. Nesta é que havia só este jogo, e na Aldeia de Sões também. No Salão do Povo da Aldeia de Sões havia. E aqui foi já a associação que mandou fazer este jogo, para esta modalidade não se perdesse. Mas isto, a malta deu em ter uma certa idade, que isto mete esforço a jogar a isto. E a malta nova não se vê ninguém a aprender, que não. A malta foi, uns foram para um lado, outros foram para o outro, e foi indo, isto perdeu as tradições, está-se tudo a perder pouco a pouco, a gente já sabe. Se isto não se tem perdido, aqui há 3 anos ainda juntámos os sábados e os domingos 5 ou 6 a jogar. Mas depois a malta deu a desmorecer com isto, deu a se aborrecer disto, deixaram de desistir, depois uma pessoa vir para aqui só 2 ou 3, também se aborrece.
Estas são as malhas que jogam agora, que antigamente era tudo diferente. Era malhas que pesavam entre 200 gramas e 300 gramas. Isto agora é uma malha diferente, que isto tem 70, 80% de aço, que é para correrem por cima da areia. E é com 1,2 kg, 1,3 kg, mais ou menos como o pessoal ali joga. É uma malha diferente, que tem que ser torneada, tem que ser destemperada, torneada, e depois de estar torneada, levar a um sítio que lhe dê tempero, e é metido dentro do óleo queimado para ficar com rijas, para ficar com tempero, para se poder jogar, porque se não tiver tempero não desliza por cima da areia. E se tiver tempero demais, quando elas batem umas nas outras, partem-se as bocadas. No 24 de novembro que fizemos aqui as comemorações com carroças à antiga, foi um desfile e o carnaval estava um bocado morto e convidaram a gente para, se a gente queria pegar no carnaval. A gente atiçámos, mandámos aquilo para a frente, mas depois recuámos. Foi formada uma comissão e nós colaborámos bastante bem com o carnaval. Fazíamos sempre carros e a primeira escola de samba também foi organizada aqui pelo Quinta dos Passarinhos. Aparecemos de surpresa também na escola. Uma escola, não é? Claro que a partir daí nunca mais parou, não é? No ano a seguir já apareceram não sei quantas, não é? Mas também aparecemos assim de surpresa, não é? Nem dissemos nada aqui, mas apareceram nada. Quando não tínhamos o primeiro lugar no concurso era o segundo. Porque era a PS que nos fazia frente, só, mas nada. Não é? Ora eles éramos nós, não é? O carro de carnaval, depois a gente fizemos sempre carros de carnaval, fizemos um que foi o comboio, por exemplo. O primeiro foi a Quinta dos Passarinhos, que nós fizemos em cima de um carro, construímos um carro que era a Quinta dos Passarinhos, não é? Portanto, tudo ainda com parte de quinta, que aquilo era uma quinta antigamente, tinha uma árvore grande ao meio, em cima da árvore tinha um ninho, dentro do ninho iam os passarinhos, que eram os tais miúdos, vestidos de passarinho, não é? E depois tinha a parte da outra frente, onde iam as pessoas a trabalhar, no campo, tinham uma nora com um pulso, tinha isso tudo, não é? O melhor da experiência foi o resultado que ficou no fim, porque hoje veja-se com muitas transformações daquilo que era aqui há uns anos, quando não havia comissões moradoras, e isso é o melhor resultado que a gente pode tirar. Porque se a gente ver, temos um centro comunitário, temos um posto médico e temos uma casa mortuária e ainda temos também aquele depósito de abastecimento de água à população. Foi do trabalho feito pelas comissões e com as comissões de moradores e posteriormente a Associação de Moradores. Agora as coisas agora estão diferentes, agora suja, deixa ficar, que alguém anda a limpar, risca-se e fica arriscado. Acho que nessa altura havia muito respeito e dava um valor ao trabalho que nós fazíamos. Cada um pensa em si, já muito raramente se pensa na comunidade. Hoje nota-se, nós todos falamos uns com os outros, mas aquele espírito hoje já não existe. Eu gostava disso, a pessoa fartava-se de trabalhar, mas estava aí com a malta. Era bom. Uma pessoa trabalhava de gosto, pá. Estava de andar a ver bailes e coisas, chegava-se, agora, aborrecia-se naquele dia, mas estava chateado, aborrecia-se, para trabalhar. Mas eu gostava de fazer, convivia com o pessoal. Não é aquilo que se faz, é as pessoas que fizeram e que ajudaram a fazer. Essas são, de facto, os reis, são os intervenientes e as amizades que ficam. Foi esta geração seguinte, que, com o apoio da velhada, que construiu a cidade, que temos.
assim quando chegou a liberdade, que esta gente fez da vila a cidade.